Chata, emburrada, esquisita. Devo ser mesmo uma pessoa ruim. Não tem como alguém gostar de mim. Neste vídeo vou analisar um interessante comentário que foi feito aqui no YouTube em uma outra publicação minha, em que ilustra muito bem a trajetória, as dificuldades na jornada das pessoas com autismo, especialmente no público feminino. Eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Vou te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e dar o like aqui para indicar para o YouTube que esse vídeo é importante e chegar a mais pessoas. O comentário que eu vou analisar foi feito neste vídeo aqui, 3 desafios do autismo para mulheres em relacionamentos românticos. Eu separei esse relato, eu dividi ele em sessões para que a gente pudesse assinalar, para que eu pudesse aqui destacar para vocês aspectos fundamentais para o entendimento das dificuldades de uma pessoa com autismo ao longo da sua trajetória. E tem aspectos mais peculiares que tendem a acontecer mais em mulheres. Não são exclusivos das mulheres, mas tendem a acontecer em mais mulheres, como eu vou explicar aqui. Para você entender melhor o contexto, este vídeo que gerou esse comentário é um vídeo que conta a história de uma jovem chamada Celeste, que vem enfrentando várias dificuldades no seu relacionamento romântico em função das suas características autísticas. Celeste ainda não sabia o diagnóstico, no vídeo eu explico melhor isso. E a seguidora aqui do nosso canal, ela escreveu inspirada nessa história, mas tem coisas muito mais amplas do que relacionamentos românticos, como eu vou te mostrar agora. O relato começa da seguinte forma: dá vontade de chorar ao reconhecer em mim todas essas dificuldades. No meu caso, foi mais em relação à família. Todos ali extrovertidos e adoravam socializar. Eu não tinha como fugir e isso me desgastava demais. Esse início do relato chama atenção para duas coisas. Primeiro, o desgaste que as pessoas que são atípicas tendem a ter quando elas precisam agir como neurotípicos. Aqui eu estou falando muito especificamente das questões da socialização e que já começam dentro da família. Muitas vezes a família exige do indivíduo um padrão de normalidade dentro das interações e que essa pessoa não vai conseguir entregar esse funcionamento, ela não vai conseguir funcionar dessa forma. E isso tende a ser muito desgastante, muito difícil para uma pessoa com autismo. Um outro aspecto interessante aqui desse relato é como o estilo da família ele pode influenciar o impacto emocional e até, de uma certa forma, a normalização de algumas características autísticas nesse indivíduo. E aqui eu estou me referindo ao aspecto de que, por exemplo, me vem aqui à memória um caso de que se você tem numa família várias pessoas autistas ou com características autísticas mais significativas, esse diagnóstico ele pode ser muito mais atrasado. Porque, de alguma forma, se eu tenho aquele conjunto de pessoas com aquele mesmo padrão de funcionamento, esse grupo tenderá a ver essa pessoa atípica como um estado de normalidade. O prejuízo ele tende a ser muito mais relativizado. E isso não é incomum, porque como o autismo é uma condição genética, você vai encontrar dentro das famílias um maior número de casos. Então existem famílias com um número maior de pessoas autistas, em contraste com outras famílias que não têm nenhum caso de autismo. Então, dentro das famílias que têm um número grande de casos, você vai tender a ver, haverá uma tendência de normalizar aquelas características, mesmo que elas causem prejuízo e um certo sofrimento. Mas veja que no caso desta pessoa que relata aqui, acontece o contrário, né? As pessoas, de alguma forma, elas exigiam dela um funcionamento que ela não conseguia ter. Seguindo aqui o relato. Ninguém entendia porque eu era diferente e brigavam me chamando de chata, emburrada, esquisita e até de ruim. Isso doía muito em mim. Cresci achando que eu era tudo isso mesmo. Aqui temos uma ilustração da grande fonte de dor e sofrimento dos neuroatípicos, que é a incompreensão e julgamento das pessoas, isso desde a infância. E esse ambiente de julgamento, de incompreensão, ele é um caldo de cultura perfeito, ele é um ambiente muito favorável para o estabelecimento de crenças inadequadas sobre si mesmo, crenças de desvalor, problemas de autoestima, que são muito comuns em pessoas com autismo, que ao longo da sua trajetória vão vivendo esse tipo de dificuldade. E aí ela segue a narrativa. Na escola eu tive mais sorte.
sempre havia mais de um amigo ou amiga querido que me protegia e tomava minhas dores quando alguém vinha me criticar. Acho que tinha facilidade em atrair amigos porque aprendi desde cedo que sorrir atraía as pessoas para perto. Essa era a minha arma secreta, que hoje sei que é masking. Funcionava muito bem para mim. Aqui ela está falando de um processo que tende a ser muito comum, principalmente entre as meninas, entre as mulheres. Não é exclusivo do gênero feminino, mas tende a ser mais comum entre as mulheres, que é o masking, que é um processo de camuflagem ou de alguma forma de você esconder, camuflar, disfarçar as características autísticas. Né? A definição do masking é justamente essa, é um conjunto de comportamentos neurotípicos que escondem os padrões autísticos. Esse processo ele pode começar muito cedo na infância, às vezes começa um pouco já na adolescência, e que tende a ser mais comum entre as meninas, entre as mulheres. Eu já expliquei até em outros vídeos que tem aspectos até neurobiológicos, mas também culturais entre as meninas, que favorecem, que incentivam, de certa forma, que elas estabeleçam esse comportamento de mascarar, de camuflar essas características. As meninas elas podem ter algo muito mais internalizante do que externalizante, que tende a ser mais comum no gênero masculino. E veja que esse masking, ele cumpre uma certa função, só que ele tem muitos efeitos colaterais, que é o custo emocional. Por que eu digo que ele cumpre uma função? Porque, de fato, quando você aprende, mesmo que de forma não espontânea, a funcionar como neurotípico, você tende a ter um impacto menor em relação a determinados prejuízos sociais. Só que, como esse processo não é espontâneo, não é como nos neurotípicos, que o indivíduo neurotípico ele aprende normalmente, naturalmente, a agir socialmente, os processos de comunicação social, entre outras coisas. Mas para o autista, isso tem um custo muito maior. Funcionar dessa forma requer um esforço, não é algo, digamos assim, natural. Uma boa comparação disso é quando você está aprendendo a dirigir um veículo. Quem já passou aqui por essa experiência, né, de tirar a carteira de motorista, sabe que quando você está aprendendo a dirigir, requer um esforço mental muito maior. Você tem que prestar atenção em muito mais coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. É o câmbio, são os pedais, os retrovisores, né, a direção. Mas quando você internaliza aquele comportamento, é algo extremamente mais tranquilo, pelo menos para a maioria das pessoas. No masking, você tem um processo, é como se você estivesse eternamente aprendendo a dirigir, porque não é algo espontâneo, não é algo natural. Você precisa de um esforço concentrado para agir daquela forma. E daí que vem os prejuízos emocionais e até mesmo as comorbidades psiquiátricas, depressão e ansiedade, muitas vezes são derivadas desse processo. E veja que nesse trecho do relato também eu destaco a importância do apoio social para o funcionamento e talvez para amenizar alguns sofrimentos que o autista pode ter ao longo da vida. Porque o que ela fala? Que na escola, veja que ela não traz reclamações da escola, que é muito comum. No autismo, você ter problemas de bullying, né, uma série de outras coisas. A escola, muitas vezes, é um ambiente de muito estresse para o autista. Mas ela fala que na escola até que ela conseguia funcionar razoavelmente bem, porque ela conseguia fazer esse masking, ela conseguiu ali ter algum nível de apoio social. Isso foi muito importante para compensar o prejuízo mais marcado que aconteciam em outros ambientes. Continuando aqui, ela fala: com o passar do tempo, fui me tornando muito ansiosa. E com o trabalho, ao longo do tempo, aumentou demais a ansiedade a ponto de causar problemas cardíacos. Aqui é uma ilustração dentro dessa jornada até cronológica, que ela vai, aqui a gente já pode entender aqui que foi da adolescência para a idade adulta. Aqui é a face cruel da neurodivergência, que é o acréscimo das comorbidades psiquiátricas e até comorbidades físicas, né, de outros órgãos. As pessoas com autismo, ao longo do tempo, em função do estresse, esse estresse cumulativo ele pode gerar diversos prejuízos. Aqui ela cita problemas cardíacos. Nós sabemos que o estresse crônico, ele é causa de muitas patologias em muitos órgãos do nosso corpo. Problemas cardíacos, muitas vezes, eles são piorados pelo estresse. O estresse ele pode ser um gatilho para o surgimento de um problema cardíaco, uma vez que você já tenha, de alguma forma, uma tendência genética ou de estilo de vida para esses problemas. Mas existe uma lista muito grande de problemas de saúde, de doenças que podem ser causadas por estresse. Problemas pulmonares, de pele, cardíacos, gastrointestinais, entre outros. E isso realmente entra na conta. A gente sabe que neurodivergentes eles estão mais susceptíveis, é um fator de risco para diversos problemas de saúde. E aqui, caminhando para o final do relato dela, ela fala o seguinte: no final da adolescência, cheguei a cogitar dar um fim na vida por me sentir tão incompreendido. Aqui nós podemos ter a face de uma comorbidade comum, que é a depressão. A ideação suicida, o desejo de não mais existir,
é um sintoma da depressão, a depressão quando vai ficando mais grave, mas pode também acontecer no autismo de uma forma mais pontual, como por exemplo nas crises shutdown, de exaustão. O indivíduo ele pode não necessariamente estar em depressão, mas em função de momentos de exaustão ele pode ter ideias passageiras de suicídio. E isso aumenta sim o risco de um ato consumado e outros riscos correlatos. Pior ter levado tanto tempo para descobrir que estou dentro do espectro autista. Mesmo assim, foi um alívio saber que eu nunca fui nada daquilo que a família costumava me rotular. Aqui nós temos o aspecto muito interessante do chamado diagnóstico tardio, o impacto do diagnóstico do autismo no adulto. E veja que aqui podemos identificar um misto de lamentação por não ter descoberto antes, mas um alívio por ter conseguido ressignificar as acusações. E ressignificação é uma palavra-chave nesse processo de diagnóstico, porque de fato é o que vemos na prática. A maioria das pessoas que recebem um diagnóstico adequado, ali, um diagnóstico, considerando que o diagnóstico foi bem feito, foi assertivo, esse indivíduo, quando recebe esse diagnóstico, ele consegue falar pra gente que ele se sente aliviado. Porque perceba que no próprio relato dela está colocado um juízo de valor, um julgamento que se fazia dela ali desde a infância, desse comportamento disfuncional, desse comportamento diferente da maioria das pessoas. E se rotulava e se fazia um juízo de valor como se fosse algo que ela fazia porque queria, porque era birra, porque era chata. E esse é um processo que mina completamente a autoestima do indivíduo. Então, essa pessoa ela vai crescendo com essa ideia negativa sobre si mesma. Mas quando ela compreende que esse conjunto de dificuldades, eles fazem parte de uma neurodivergência, de uma condição que é genética, que já nasce com você e que não depende exatamente da sua força de vontade ou não tem a ver com o aspecto moral, isso traz um alívio muito significativo e pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, que é o que vemos na prática. E aqui a última frase do relato dela, que ela fala o seguinte: eu só funciono diferente deles. Não sou uma pessoa má por causa disso, né? Então, é isso que eu estava comentando agora há pouco. Veja, essa é a marca da ressignificação. E isso é que é muito legal da gente ver. É muito gratificante quando a gente consegue contribuir para uma pessoa nesse processo de refazer sua vida, né? De ter um olhar diferente para si mesmo, para o mundo, para os processos que acontecem ao longo da sua vida. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários um pouco das suas impressões desse relato e também você pode colocar um pouco da sua própria experiência, né? Se ficou algo que você tenha se identificado com a história desta jovem. E não esqueça de acompanhar o canal para aprender mais sobre psiquiatria, neurodivergência e saúde mental. Te vejo no próximo vídeo.